tudo sobre o empate 1-1 entre Cruzeiro e Atlético na noite dessa terça-feira no Mineirão. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Paulo falando aí sobre a entrada do Caio Jorge no Juan Tressoldi, o André. Ele não teve nenhuma consequência pior. Agora, não tem dúvida nenhuma que foi maldade e deslealdade. E isso nós não vamos aceitar. E não é a primeira vez que esse cidadão faz isso. Não é nem a segunda. Então, para nós, foi maldoso, desleal, e a gente poderia estar aqui agora falando de uma lesão grave na cervical, na coluna, e graças a Deus isso não aconteceu. Houve uma falha da arbitragem, foi leniente, o VAR não ter chamado, e o STJD precisa analisar se isso é uma infração disciplinar, que para nós é. Então a gente não vai aceitar, é uma indignação muito grande. A gente vai consultar o jurídico para saber se há alguma notícia de infração para ser feita, se o STJD não agir de ofício através da Procuradoria. Então tá aí. E o Atlético postou, inclusive, põe aí na tela, Andrezão, aqui ó. Prezados, bom dia. Depois do clássico de ontem, o zagueiro Juan realizou exames de imagem que não apontaram nenhuma lesão estrutural na coluna, no crânio, e recebeu alta hospitalar após avaliação neurológica. O jogador seguirá o protocolo de concussão da CBF e permanecerá sob acompanhamento do departamento médico durante todo o período de observação. Isso aqui o Atlético postou hoje e o Juan Tressoldi postou ontem essa mensagem aqui, ó. A diferença é simples. De um lado, quem compete na bola, do outro, quem procura vantagem na deslealdade. No fim, caráter também entra em campo. Esse placar não mente e o histórico desse mau caráter também. Graças a Deus, fui encaminhado ao hospital, fiz exames, está tudo bem. Obrigado pela preocupação, massa, familiares e amigos. Agora é na nossa casa, diante da nossa torcida, muito orgulhoso pela entrega do grupo, pelo resultado e pela festa da massa, como sempre. Ô, HG. Tem uma informação adicional que o Thiago vai trazer agora, ainda sobre esse assunto. Só que antes, põe o Spindel, Bruno Spindel, rebatendo o Paulo Brax aí, André. Eu venho lamentar profundamente a declaração da direção do nosso adversário, com o intuito de querer condicionar o tribunal, condicionar a arbitragem, criar um clima ruim no próximo jogo. O Cruzeiro vai sempre querer ganhar o jogo dentro do campo. Eu estou com um atleta hospitalizado por um choque de jogo e não, com o Cruzeiro não cola essa coisa de criar narrativa para pressionar a arbitragem, tribunal, CBF, para condicionar o jogo da volta. Com o Cruzeiro não vai colar e a gente não vai aceitar esse tipo de coisa. O jogo se ganha dentro do campo. Eu falei lá na rádio, vou dizer aqui novamente, como falei no jogo aberto ali agora há pouco, tá? Eu discordo do Spindel que o futebol só se ganha dentro de campo. Não é. Fora também se ganha e a história comprova isso. Eu entendo dessas duas declarações, se estou no lugar do Paulo Brax, faria a mesma coisa. E se estou na do Bruno Spindel, faria a mesma coisa, porque eu vou defender a minha instituição. E se me incomodou, e se há uma sequência de imagens que mostram que o Caio Jorge passa do ponto, e essa imagem que está aqui ao lado ficou muito clara, que ele passa do ponto, ele vai só no corpo, ele não mediu as consequências, ele espera o Juan Tressoldi subir, quando o Juan Tressoldi sobe, ele empurra e poderia ter causado uma lesão sem precedentes. Poderia ter causado uma lesão gravíssima, e não sou eu que estou falando simplesmente pela imagem, eu não brigo com ela. Especialistas falaram de ontem para hoje um monte. Inclusive teve um que falou que foi uma lesão grave no crânio e tal, e não teve nada disso. Nós mostramos aqui agora. Agora, sobre a questão do Paulo Brax ter defendido, do Atlético pegar um compilado de imagens, do Caio Jorge apertando a mão do Ivan Roman, da cotovelada do próprio Caio Jorge no peito do Ivan Roman, dessa entrada ontem, teve um lance que ele foi para uma disputa de bola, não sei se com o Juan Tressoldi, num outro clássico aí, que ele deixa o braço. Esse negócio de deixar braço acontece com mais frequência. Mas os demais movimentos, não. Foi cotovelada no caso do Tressoldi, tá? Só para ficar claro. Na disputa entre os dois, né? O Atlético venceu por 3-1 no Brasileiro. Então teve essa cotovelada também. Então, o que acontece? O Atlético vai buscar fazer um compilado de imagens e vai ao tribunal contra o Caio Jorge. O que o tribunal vai fazer com esse compilado, eu não sei. Se a arbitragem daqui para frente vai ficar mais de olho, eu também não sei. Mas isso aqui que nós estamos vendo agora foi muito acima da média. Não pode fazer isso. Você tem que se preocupar com a integridade física do seu companheiro. Não pode. E se eu fui duro e falei o que falei, quando aconteceu o lance com o PEC, eu preciso embora sejam lances diferentes, eu preciso falar desse lance que nós estamos vendo aqui.
Isso poderia ter causado uma lesão muito grave num companheiro de trabalho. E aí, se é numa disputa de bola, é diferente. O meu posicionamento seria diferente. Não teve disputa de bola aqui. A bola não era um objeto de disputa. O Caio Jorge foi realmente para fazer isso aí que estamos vendo. E se você vai brigar comigo, fica à vontade. Mas aí você está brigando com a imagem também. Fala, Pescoço. Não, então, sobre esse lance aí, eu acho que é um lance que está escancarado para todo mundo, né? E quando se fala a respeito de outros lances violentos também, já envolvendo tanto o Juan quanto o Caio. Já está se tornando uma rotina dos clássicos, os dois nesse entreveiro, né? Aconteceu, como o Valdo muito bem lembrou, no clássico que o Atlético vence por 3-1 no Mineirão, que o Juan Tressoldi dá um movimento de cotovelada na proximidade do pescoço do Caio. Teve também o lance na final do Campeonato Mineiro do Caio com o próprio Juan, que também poderia ser a expulsão do Caio Jorge, com poucos minutos de jogo, acho que tinha 8 minutos de jogo naquela decisão. Teve o lance do Caio também contra o Ivan Roman na temporada passada, né? Num mesmo clássico teve o lance da cotovelada no peito, depois teve o lance do apertar a mão quebrada do Tressoldi. Eu acho que não é tudo isso que está em discussão. Eu acho que a gente tem que analisar o fato, o que foi que rolou. E a gente vai ter outro lance para mostrar também, que é um lance que está sendo muito discutido e comentado nas redes sociais, e foi falado até pelo próprio Spindel, né? No lance que eu estou falando do Bruno Rodrigues com o Everson. Mas isso é cenas dos próximos capítulos. O Andrezão vai colocar isso pra gente daqui a pouco. Pode colocar, Andrezão. Mas eu acho que todo mundo já pegou e falou a respeito disso. Eu acho que o próprio Caio Jorge já vai ter entendido isso, que às vezes a ficha só cai no dia seguinte, quando você vê como que tudo aconteceu, porque no lance ali, de verdade, o Caio, ele não mira a bola, ele não tem direção à bola, ele olha diretamente para o Juan e vai no corpo do Juan para tirar o Juan totalmente da jogada. E o Caio Jorge, ele não olha para o Juan. Ele não olha para o Juan quando o Juan cai no chão e ele nem vê como que é o movimento. Eu tenho certeza, se o Caio tivesse visto a imagem que a gente viu, do jeito que a gente viu, ou que outros colegas viram dentro de campo, ele não teria tomado a atitude que ele tomou dentro do campo. Eu acho que ele teria um zelo pelo colega de trabalho, porque ele é humano. Porque quem vê o Juan Tressoldi, do peso que tem, do tamanho que tem, caindo em cima do pescoço, é simples, é fato. E, coleguinhas, não tentem buscar outros movimentos, que eu já vi aí um lance de um grande amigo meu, postou nas redes sociais, um lance do Mariano com o Marinho. O Mariano quando jogava pelo Atlético, o Marinho quando jogava com Fortaleza. Não cabe, gente. Não cabe. E nesse momento, não tem cor de camisa, não. Faz o seguinte, tenta fazer esse exercício de empatia, de olhar para o coleguinha que está do lado, independentemente da cor da camisa que ele veste. Porque fica parecendo que é assim, se é contra o Cruzeiro, não pode. A favor, pode. Não é desse jeito que funciona e vice-versa. Para o atleticano, no mesmo sentido. Então, coleguinhas, não fiquem tentando sempre ir colhendo. Mas teve uma cama de gato na partida entre Lanús e Boca Juniors que aconteceu. Não. É olhar para o que aconteceu no jogo entre Cruzeiro e Atlético, envolvendo Caio Jorge e o Juan Tressoldi. Se você normalizar o movimento, aí o problema não é meu, não é do HG, não é do Thiago Valu, não é do Thiago Fernandes, não é do Breno. Tá com você, tá? Então, paz, coleguinhas, paz. Eu vou só responder ali, né? Tá escrito, foi na maldade. E o Brax afirmou que foi na maldade. Para mim não foi maldade, na maldade, até porque a palavra maldade é o desejo expresso de causar sofrimento ao outro. Agora, eu vou dizer o que eu disse no lance do Carlos Eduardo para cima do Guilherme Arana em 22. Vou dizer o que eu falei do lance do Gabriel para cima do Gabriel Peck, do Vitor, na verdade, Gabriel para cima do Gabriel Peck. E vou falar do que aconteceu ontem. Foi um lance extremamente imprudente. Eu sempre digo aqui, quem me acompanha sabe, não vale tudo para fazer a falta, não vale tudo para tomar a falta, para tomar a bola do adversário e não vale tudo para disputas. Ali não havia disputas,
Ali, se ele queria fazer a falta, podia fazer de outra maneira. Você nunca sabe, eu falei isso na rádio hoje, você nunca sabe quando a cama de gato, infelizmente, é uma falta habitual do futebol e que deveria ser até repensada. Porque quando você desloca alguém que está no ar, você nunca sabe como é que essa pessoa vai cair ao solo. Principalmente jogadores que têm grande impulsão, como é o caso do Tressoldi. Então, eu acho que o Caio Jorge, ele foi imprudente. E aí alguém até falou hoje no chat comigo, mas imprudência também mata. É verdade, não vale tudo. Deveria ter sido advertido para mim com cartão amarelo, mas a questão da palavra maldade, repito, a palavra maldade, ela significa você fazer de maneira expressa algo para prejudicar, algo para causar dor em outra pessoa. Então, maldade, assim, eu não enxergo o Caio Jorge como jogador violento, tá? Vou continuar sem enxergar, né, por conta desse lance. Repito, ele foi extremamente imprudente. Como outros que causaram lesões graves foram imprudentes. Então, esse é o meu ponto de vista a respeito dessa situação. O que pega muito contra o Caio Jorge é a sequência de lances... Só que não foi expulso em nenhuma delas. A expulsão no clássico que ele leva é de ter feito o gesto. Sim. Então, assim... mas o que depõe contra o Caio Jorge é em disputas individuais ele agir como ele tem agido, né? Então, se você tem uma imagem, mostra ele apertando uma mão lesionada, na verdade ele errou a mão, né? Lesionada era a outra, ele apertou a mão, acho que ele apertou a direita, a lesionada era a esquerda. Então, isso foi um ponto que gerou muita discussão. A cotovelada no peito do mesmo Ivan Romano clássico, junta isso com esse lance de ontem, a gravidade que foi. Então não adianta, gente, se brigarem comigo ou com o meu posicionamento, não. E sobre a questão das declarações, eu, se sou o Paulo Brax, faria a mesma coisa, e eu, se sou o Bruno Spindel, defenderia também o meu clube, como o Bruno Spindel fez. A imagem está clara, a imagem, ela escancara como o Caio Jorge foi para essa disputa de bola. Escancara. Então não dá para dizer, não, foi um lance de jogo. Não foi lance de jogo. E outra coisa, a cama de gato é abominável, até em pelada de bairro. Até em pelada de bairro. Nesse caso aí, não foi uma simples, eu subo para disputar uma bola e eu deixo o corpo por baixo e faço a cama de gato. Não! Ele esperou o momento do Tressoldi subir para cabecear a bola e deu no corpo. E o Valu disse hoje na rádio, eu concordo. No ar, você vira realmente um que você falou lá? Você vira um passageiro ali do próprio destino, né? Você não tem o que Porque fazer. Você não sabe, o cara, ele vai bater com que parte? Ele vai ter a mão para apoiar, vai ter o braço, vai cair de cabeça, como caiu o Tressoldi, enfim. Não há como prever como vai cair um jogador que sofre uma cama de gato, né? Passageiro. Já Pablo Mari, que foi jogador do Flamengo, chegou a negociar com clubes brasileiros nos últimos dias, depois de deixar o Al Hilal. Mas seu novo clube é o Al Shamal, do Catar. Hora de falar sobre tudo do empate em 1-1 do Cruzeiro contra o Atlético na noite dessa terça-feira, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Público superior a 60 mil pessoas, torcida do Cruzeiro fez sua parte e empurrou o time, mas o resultado foi muito melhor para o Atlético do que para a Raposa. O mesmo 1-1 que acabou por depois eliminar o Cruzeiro diante do Flamengo na Libertadores da América. Nos dois jogos de ida, o Cruzeiro mandou em casa e não foi capaz de vencer seus adversários. Primeiro tempo de Atlético e Cruzeiro nessa terça-feira foi ruim, com poucas chances de gol. O Atlético levou um pouco mais de perigo na bola parada e o Cruzeiro mal incomodou. No segundo tempo, o Cruzeiro voltou um pouco mais ativo e chegou o gol da abertura do placar em mais um chutaço do Arroio. O Atlético conseguiu o empate logo depois, lindo passe do Coelho para a finalização perfeita de Renan Lodge, que nem tinha muito ângulo. Esse empate acabou se mantendo e permite ao Galo que qualquer vitória no jogo de volta na Arena MRV se classifique. Um novo empate leva a decisão para pênaltis. Só é importante registrar que o Galo precisa urgentemente de um camisa 9. Na minha avaliação, nem o Cassierra, tampouco o Thiago Borbas estão com capacidade de acompanhar o restante do time, que se defende super bem. Já o Cruzeiro precisa urgentemente de Caio Jorge, de que ele volte a ser o atacante de outros tempos. 5 partidas sem marcar, segundo maior jejum da atual temporada. Se o KJ do ano passado brilhou, nessa temporada os gols se concentraram muito no Campeonato Mineiro. Foram 7 gols no Campeonato Mineiro, 7 dos 15.
no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, o Caio Jorge tem deixado a desejar. Só para completar em relação ao clássico, registrar que Juan Tressoldi do Galo e Bruno Rodrigues do Cruzeiro acabaram indo parar no hospital. O Tressoldi porque levou uma entrada dura enquanto voava, ele pulou, o Caio Jorge foi só no corpo dele e o Juan Tressoldi acabou caindo de cabeça. Felizmente está tudo bem com ele. Já o Bruno Rodrigues no finalzinho da partida deu uma trombada com o goleiro Everson e também precisou ir parar no hospital.